Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, análise do jogo com direito, inclusive, a algumas situações e que, com certeza, foram erros cometidos pelo treinador Rogério Ceni. Além disso, vamos trazer também flagra com relação ao lance crucial do jogo e se refere, inclusive, a Gabigol, para completar situação de lesionados. E isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você aproveitar, porque a Golcase segue com a promoção show de bola, o Bahia perdeu uma pena, mas faça esse bem para você, aproveite as promoções na Golcase, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que você está vendo na tela, que você vai ter acesso à página completa da Golcase com muita promoção, show de bola, gente, vale a pena você chegar junto aqui e conferir, tá aqui a coleção oficial do Bahia e tá aqui, ó, Últimas Horas, tá? Essa garrafa térmica Fresh tá com a promoção aqui, ainda ganha de presente a base de silicone para essas garrafas. É exatamente essa que eu tenho aqui, vale muito a pena. E além dessa, também tem muita coisa legal na Golcase e qualquer produto, viu, gente? Não é só do Bahia, não. Essas capinhas, 2 por R$ 49,90, menos de R$ 25. Esses copos térmicos, veja aqui o preço. Pressão, hein? Menor preço aí já dos últimos tempos. Vale a pena, tá sendo aqui sem o cupom por R$ 109,90, beira os R$ 100, então aproveita aí, que tem muita promoção na Golcase e não se esqueça, falando em Golcase, use o cupom Bara Bahia, que você vai aumentar mais ainda o desconto. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui informações sobre lesionados. Essa saiu ontem, mas a gente vai reforçar para quem de repente não viu ainda, e com lesão no joelho, o João Paulo desfalca o Bahia na partida contra o Cruzeiro. Informação já tinha acontecido, e aí a gente traz aqui para reforçar, até porque depois na coletiva de Ceni, houve também essa informação sobre David Duarte, viu, gente? David Duarte, ele sentiu a coxa no aquecimento e não pôde começar a partida. Amanhã teremos que olhar, fazer exames e depois trazer um posicionamento melhor para vocês. Vejam vocês, o Bahia com limite realmente, um elenco totalmente esfacelado. E está aqui justamente a situação dos atletas, jogadores do Bahia fora por lesão. João Paulo, essa questão agora aí no joelho, Canu, transição física, Caio Alexandre, transição física, Eric, transição física e Juan Pablo, transição física. Pulga, Ademir e Thiago estão aí ainda antes da transição física, em um processo aí de fisioterapia e recuperação. E nessa lista ainda faltou o David Duarte. Então vejam vocês, 9 atletas contando com o David Duarte, situação realmente periclitante de um Bahia que sabia que a temporada ia ser pesada e agora está colhendo os frutos de um elenco feito na conta do chá. E aí o Bahia, mais uma vez, começa a correr riscos porque não suporta a temporada. Sobre isso eu vou trazer aqui, sobre o jogo em especial, um lance que para mim chamou atenção. Claro, é lance rápido, eu não acho até que de repente não mudaria o placar e nem estou usando isso como desculpa ou como tábua de salvação, não se trata disso. Agora, é um lance curioso, eu vou trazer as duas razões. A primeira delas é que estranhamente o VAR não chamou. E a segunda é que o Bahia, como time, né, não só Mingo, mas o Bahia, não chega junto e não cobra nessas horas. Vamos trazer o lance aqui, gente, que se refere a Gabigol, para depois de comentar um pouco mais sobre isso. Para quem não viu, tá aqui, vou até deixar aqui um pouco mais de câmera lenta. Para quem não viu, prestem atenção. Aqui, 28 minutos, Bahia estava vencendo por 1-0, o Gabigol tinha acabado de entrar, Mingo com a bola. Vejam o que Gabigol fez, gente. Agressão. Foram os 3 tapas nas costas, terceiro, aí Mingo caiu. Impressionante. Depois ele sai, como se nada tivesse acontecido, né? E Mingo fica no chão, Gabigol fez o que fez, não foi advertido, não teve nada, poderia ter tomado vermelho, né? Se tivesse uma arbitragem rigorosa ou até amarelo, enfim, tá aí o registro, flagra. E eu não consigo entender realmente como é que o VAR não chamou para um lance desse e como é que o Bahia, enquanto time, não caiu em cima, né, nessa provocação, não defendeu o Mingo, realmente são coisas que a gente não consegue compreender. E poderia mudar, sim, poderia mudar o panorama. Se Gabigol fosse expulso aí, poderia mudar realmente. E repito, o Bahia estava com 1-0. Agora, isso justifica os erros que Ceni cometeu, que para mim foram cruciais para mais essa derrota do Bahia. Sobre isso, vou trazer aqui então um trecho do nosso querido Cássio Cardoso, para depois de comentar um pouco mais sobre essa derrota e sobre os erros e escolhas para mim de Ceni que acabaram determinando o resultado final do jogo. Tá aqui, gente, vamos ver. O Bahia subiu o Everest. O Bahia botou 1-0 aos 20 do segundo tempo, jogando melhor que o Cruzeiro. Nada podia se questionar na história do jogo até aquele momento. É nessa hora que o Rogério Ceni, que já tinha feito a troca do Michel Araújo no lugar do Kaique, ele resolve colocar o dedo no feijão. Quando é que ele coloca o dedo no feijão? Quando ele bota o Caulinho. Ele tira o Sanabria, que sentiu. Cássio, o Rogério estava cheio de desfalques. Estava cheio de desfalques. Isso é indiscutível. Mas o que foi que o Rogério fez quando tomou gol de empate?
Botou o Zé Guilherme, não foi para jogar. Por quê? Vigor, capacidade de atacar o espaço, fechamento de lado de campo. O cara é lateral, ele dobra. Não, ele botou o Cauli. Ele muda completamente. E até na empolgação do 1-0, já vendo o Cruzeiro ocupando o campo de ataque, a sensação que eu tinha é que isso ia tirar do Bahia as saídas. E eu fiquei tentando encontrar uma alternativa para justificar a ideia de você tirar a velocidade do time e a capacidade de atacar o espaço, depois de justamente atiçar o Cruzeiro para ir para cima. E também de somar os esforços quase nulos sem a bola de Cauli e William José. Porque o de Everton Ribeiro são esforços louváveis, mas falta físico para o Everton Ribeiro. E isso tinha que ser estatutário nesse Bahia atual. Não bote os três juntos, porque não vai funcionar. Você não vai ter a bola, porque o Cauli não consegue fazer nada com a bola. Essa é a realidade. O William José já estava mal. E o Everton Ribeiro estava cansado. Então, o Rogério Ceni não teve uma leitura ampla. Ele não olhou para o cenário do jogo, não. Foi uma leitura míope naquele momento. E aí é justamente o lado de Cauli estava ali para apoiar, entre aspas, o Juba. É que nasce o gol de empate do Cruzeiro, com a costura que o Matheus Pereira fez, que inclusive envolveu uma tabaca no ACV. No finalização na trave, o Sinisterra aproveita o rebote. Aí o Rogério cai a ficha. E tem que tirar Everton Ribeiro e William José, irmão? Tem. Mas aí você já tira no outro contexto. Você não tira dando 1-0 para fechar a casinha. Você já tira tentando salvar de repente 3 pontos. Aí, mesmo assim, com um contexto mais complicado, o Bahia conseguiu voltar ao jogo. E aí o Cauli faz uma falta, porque ele não consegue dominar a bola, deixa o pé para trás, foi falta, que seria um contra-ataque. E a marcação do Bahia no Gabigol, cara, é inexplicável. E é o Cauli, tá? Eu quero destacar que o jogador estava mais próximo do Gabigol, que correu para trás, que não sabia se acompanhava o jogador que foi atacar o William, o espaço, ou o Gabigol, foi o Cauli, mas tinha um Zé Guilherme ali. E o Cauli dá um espaço generosíssimo para um jogador como o Gabigol, o Rezende não sai para dar o bote, que tinha acabado de entrar. E aí a gente começa a entender onde está a diferença de qualidade do elenco de 23 para o elenco de 25, né? Os dois de 23 estavam em campo, com o gás, tinha que estar com gás, o Rezende e o Cauli. E eles deixaram um espaço que o Cruzeiro não achou hora nenhuma no jogo, na entrada da área, para o Gabigol. Você pode deixar o Gabigol com espaço e com a bola, gente? Precisa. O Bahia precisa entender o que é deixar o Gabigol com espaço e com a bola? O Bahia deve ter tomado seu 15º gol do Gabigol, se vacilar. Não, deixaram. E aí o Gabigol botou na gaveta. Acabou a conversa, acabou o jogo. O Bahia não tinha mais força para reagir. E o Cruzeiro, no último terço, consegue, no seu banco de reservas, a leitura precisa do seu comandante técnico, promover a virada e afastar o Bahia nesse momento da disputa pelo não pelo G4, mas pelo G3. Era uma oportunidade do Bahia fazer do limão a limonada. Era uma oportunidade do Bahia pegar um desafio tão grande como esse e superar para bater no peito e dizer: estamos com cancha para buscar o G4. Não, virou o Bahia com ranço de time pequeno, que não sabe ser feliz de novo. E agora, repito, com o dedo de Rogério. A colher que foi no feijão, foi no arroz. O Bahia subiu o Everest e Rogério Ceni mandou pular sem paraquedas lá de cima. Quando o mais fácil era descer. A descida é difícil, mas é mais difícil subir. E aí, o comando técnico do Bahia faz a diferença. Porque essa leitura do Cauli, e vamos combinar, se fosse um Cauli que estivesse jogando bem, você até dizia ali, cara, ele pensou, o Cauli... Não, o Cauli não está bem. O Cauli não está bem em nada que faz. Nada. E o Rogério colocou o Cauli em campo com o William José, que já estava mal, e o Everton Ribeiro já estava cansado. Então, a virada do Cruzeiro tem 2 assinaturas. A meritosa do Leonardo Jardim, mas tem para mim, com um peso maior, que foi o Bahia que permitiu uma reação do Cruzeiro, a assinatura do Rogério Ceni, numa leitura muito infeliz, mas uma leitura que ele já devia saber fazer. Não tem justificativa. O momento era favorável. Não existia pressão negativa, era favorável. Era fechar a casinha, entender o que o jogo precisava. Mais uma vez, Rogério entra nesse momento da temporada dando sinais de desgaste mental. Ele teve desgaste mental contra o Mirassol, ele teve desgaste mental, fez um bocado de bobagem contra o Fluminense, e ele teve desgaste mental hoje de novo. Eu estou falando de desgaste para ser educado. Então o Rogério tem que botar a cabeça no lugar para voltar a fazer leituras boas, porque faz leituras boas, mas durante o jogo não parece ser o forte dele. Então, meu querido Marcelo Góes, essa virada foi construída com a assinatura de 2 trabalhos de comandantes técnicos que hoje se destacaram muito. Um com um terço decisivo a partir de uma boa leitura. O outro que conseguiu ser em 2 terços melhor que o adversário, mas que não soube fazer a leitura para transformar essa superioridade em um reconhecimento do placar.
A virada do Cruzeiro, ela é justa e o Bahia amarga um resultado que poderia ser evitado. A história do resultado é cruel com o Bahia, mas o Bahia pagou pelos seus próprios erros, principalmente os erros de leitura do técnico Rogério Ceni, que não soube ser feliz quando o Bahia fez 1-0. Aí, gente. Eu dito, né? Exatamente isso. Na jornada a gente comentou também sobre isso. Não dá, né? O momento do jogo ali, ele exigia por parte do Bahia de Ceni um pragmatismo impositivo diante dos desfalques que o Bahia tinha. Ceni não poderia se dar o luxo de colocar Cauli naquele contexto de jogo. Era fechar a casinha, se preservar, tentar construir de alguma forma de o Bahia ter uma proteção maior, porque o Cruzeiro veio com a cavalaria, 4-2-4, muita movimentação, muita velocidade, e qualquer deslize seria fatal como foi. O Bahia deveria ter pensado em cobertura, o Bahia deveria ter pensado em articulação ali na parte defensiva para evitar aquelas ultrapassagens como aconteceram, mas não, né? Ceni errou, para mim, categoricamente errou, nas mudanças, no time das mudanças, e a gente pagou um preço caro com isso. Agora, não só isso, né? Também o elenco do Bahia, convenhamos, não dá para ter um elenco na conta do chá. E quando a gente mais precisa, quando o sarrafo começa a subir, tal qual as temporadas passadas, o Bahia começa a fraquejar. Erro também de planejamento. Mas é isso, gente. Tentar recuperar as peças que estão aí ainda lesionadas e tentar amenizar, porque enquanto estiverem lesionados, confesso a vocês que eu sigo preocupado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente. Golcase, falando em Golcase, não se esqueça, use o cupom BARABAHIA. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.